Oi gente, tudo bem? Muito tempo que eu não passo pelo meu canal. E eu nem ia gravar um vídeo hoje, foi muito sem querer. Eu tava lendo João 10 e Deus me direcionou, tipo, faz um vídeo sobre isso. Na hora, vamos lá. Eu senti muito de fazer um vídeo. Eu tava lendo João 10, em que Jesus, ele faz um paralelo com o pastor e as ovelhas, ele e seus seguidores, né? E aí ele fala lá em João 10, versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Quando eu tava lendo isso aqui, eu parei no versículo 9, que ele fala: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. E aí Deus me direcionou, me lembrou, né, do Salmo 23, que é um salmo de Davi, que ele escreveu, muitos anos antes de Cristo, que ele fala: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E me lembrou como desde antigamente, desde antes de Jesus, Davi já havia escrito que o Senhor era o pastor dele e que o Senhor iria o levar a verdes pastagens. Como Jesus fala, né? Entrará e sairá e encontrará pastagem. E aí, isso me fez lembrar sobre o direcionamento do Senhor. A forma como o Senhor nos guia. Esse capítulo, João 10, fala muito sobre a voz de Jesus e como as ovelhas reconhecem a voz dele. Onde ele fala, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Aqui, Jesus fala como as ovelhas ouvem a voz dele, a reconhecem e são um só. Como a igreja é uma só, independentemente de denominações e de onde essas ovelhas estão. Porque ele fala que tem ovelhas que são de outro aprisco, que são de outro local. E eu queria relembrar para você, e também foi algo que Deus lembrou para mim, que Deus nos direciona, que Deus nos guia, que ele fala e a gente entende. E que Jesus, ele não faz isso porque ele é forçado, ele não cuida de nós porque ele é forçado, ele não se entregou porque é forçado, até porque a gente está numa época de Páscoa, né? Hoje é Sexta-feira Santa. E aí ele fala que ele deu a vida, ele se entregou por pura e espontânea vontade. Ele cuida de nós por pura e espontânea vontade e ele nos direciona e nos guia por pura e espontânea vontade. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ele tem esse direito, ele tem essa capacidade. E ele fala com os seus filhos. Esse vídeo é para lembrar que você é filho, que você é amado e que Deus te direciona. Não tenha medo de ficar se preocupando sempre. Isso é de Deus, isso não é de Deus e tal. A gente sempre tem aquele medo de nunca estar escutando Deus, sendo que ele fala que as ovelhas reconhecem a voz dele. As ovelhas conhecem. Lá em Romanos também, no versículo, eu vou ler aqui do 5 até o 14. Romanos 8, versículo 5 ao 14. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne para vivermos sujeitos a ela,
Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou ler o 15 também. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos para adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Eu queria lembrar, gente, que nós somos filhos, que nós somos guiados por Deus, que nós não estamos mais sob o domínio da carne. E muitas vezes a gente tem que massacrar a nossa carne, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, mas a gente tem que lembrar que nós temos o Espírito, que nós somos direcionados por esse Espírito, que Deus está conosco. Tantas as vezes a gente tem medo de fazer uma coisa ou outra, porque a gente não fica, é de Deus ou não é Deus. Se enquadra com a palavra, se está de acordo com o que Ele fala, se testifica no seu coração, não tenha medo. Sabe, não fique assustado, porque Ele promete que vai te guiar, Ele fala que Ele vai te guiar. Ore para que Deus te guie, te dê direcionamento. Esse vídeo é para que a gente possa acordar e pensar assim, ó, o Espírito tá dentro de mim, o Espírito vai me guiar, eu sou filho de Deus. E eu não vou acreditar nessa mentira do inimigo, que só porque eu tenho a carne, então eu sempre vou estar inclinado pra carne. Não, a gente tá morto pra carne, a gente tem que viver pelo Espírito. E a gente tem que lembrar que é esse mesmo Espírito que nos guia, porque Jesus fala que o pastor vai guiar as ovelhas, que as ovelhas reconhecem o pastor. Então não tenham medo, nunca, de seguir o direcionamento do Senhor, porque o Espírito Santo dele testifica no seu coração.